Muito boa tarde, já chegando no seu programa, chegando aqui na sua rádio 89.5, o seu programa Show de Notícias. Eu sou Nildo Magalhães Júnior, sou jornalista, estou aqui sempre dia de terça e quinta-feira, né? Todas as terças e todas as quintas, ao vivo, na sua rádio 89.5 de Belém do Pará, para todo o Brasil. Trazendo para você muita informação para esclarecer a todos vocês sobre a política local, estadual, nacional e do mundo. Hoje você vai ficar sabendo de muita coisa interessante. Belém, uma cidade que está ficando só buracos e trazendo acidentes e até falência, né, de algumas pessoas que caíram em buracos da capital paraense. Também você vai ficar sendo informado sobre as blitz que continuam. O prefeito de Belém, junto com a sua Secretaria de Mobilidade Urbana, estão levando carros e motos todos os dias para o curral. Também você vai ficar muito ligado na informação de Brasília e também do mundo. Hoje, participação da Pamela, diretamente dos Estados Unidos da América, onde você vai ficar por dentro sobre sanções que virão para o Brasil e alcançando ministros e esposas. Tudo isso a partir de agora aqui na 89.5. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Eu peço agora que vocês compartilhem junto comigo. Vamos compartilhar? Vamos aproveitar os grupos de WhatsApp, né? Para quem me acompanha pelo rádio, eu estou ao vivo agora na 89.5. Obrigado pelo carinho, você que está no táxi, você que está no Uber, você que está no ônibus. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Fica comigo, uma horinha de muita informação para você ficar bem informado aqui pela sua rádio 89.5. Bora começar com os buracos de Belém? Esse tema é interessante, né? Eu tinha colocado até um vídeo aqui, só que por problema técnico do vídeo, né? Eu não consegui colocar, porque eu recebi esse vídeo pelo WhatsApp. Vídeo de pessoas que participam, denunciam aqui junto do programa, né? E a gente recebe os vídeos, claro que a gente mostra, a gente tem que mostrar. Eu vou mostrar aqui, né, diretamente, deixa eu ver se está tudo certo. Está saindo agora o som aí, deixa eu perguntar se está saindo som na internet, né? Deixa eu ver, estão dizendo aqui que está faltando som, já saiu? Deixa eu ver. Se ela me confirma que agora sim, tá? Estamos ao vivo, então, com som também pela internet. Então, vamos lá. Como eu digo para vocês, eu mostro, né? Aqui recebo denúncias pelo celular 91-984-553456, 91, que é o DDD, 984-553456. Neste número, você consegue mandar denúncias, né? Eu tenho aqui, né, denúncias de vídeos que eu recebi, né? Aqui sobre a questão dos buracos que estão ocasionando conflitos, problemas e até falência de pessoas. Isso não é brincadeira, não. Sexta-feira passada, uma pessoa caiu em um buraco, né, em Belém do Pará, no Augusto Montenegro, e foi a óbito. E aqui eu vou mostrar para vocês imagens. Está aqui, ó. Vou mostrar, tá aí ó, a imagem. Olha aí, ó. Olha a imagem aí, ó. Pelo meu celular, olha. Olha só a imagem. A moto no chão, né? Olha a moto no chão, olha o buraco, olha o buraco. E por pouco, né, esse motoqueiro também não foi uma outra vítima. Olha só o motoqueiro aí, ó, com a perna quebrada, Tá aí o motoqueiro, tá aí a imagem. Você me acompanha ao vivo pelo 89.5 e também pela TV Atualidade Brasil, tá vendo as imagens. Pelo rádio, tá ouvindo, e eu vou traduzir para vocês que estão me ouvindo pelo rádio. O buraco é grande, meu amigo. O buraco é grande. Tá aí, ó, moto jogada no chão, né? Buraco em todos os cantos da cidade de Belém e não se faz nada. Aí você diz assim,
Deus livre alguém de morrer, né? Passar dessa vida para outra vida por causa de buraco. Já aconteceu. Deus livre outras pessoas, mas já aconteceu. Então, enquanto a Prefeitura de Belém está preocupada em simplesmente levar as motos dos trabalhadores, tá aí na telinha, olha aí, ó, estão preocupados com o quê? Com a Blitz. Olha a Blitz, olha o seu polícia, olha o seu agente de trânsito, olha a guarda municipal, a polícia que devia estar cuidando da segurança pública de nossa cidade está indo atrás de trabalhador, de motoqueiro, tá aí, ó, tá aí na tela. Isso aí é vídeos, denúncias que eu recebo, tá aí, ó. Muita moto sendo apreendida, muitos veículos sendo apreendidos e nada está sendo feito para resolver os problemas da cidade. Somente querendo fazer blitz, blitz, blitz e blitz e blitz. Aí fica difícil, né? Fica difícil a gente dar um parabéns à Prefeitura de Belém. Belém está me ouvindo agora. Estou cobrindo toda Belém através do rádio, cobrindo a região metropolitana, outras cidades como Ananindeua, Marituba, as ilhas, né? Estão todos me acompanhando agora, são 39 municípios, estão me acompanhando, estão me ouvindo nesse momento agora e confirmam com certeza o que eu estou falando. Que em todo canto da cidade é blitz, e em todo canto da cidade é buraco. Em todo canto da cidade de Belém é buraco para todo lado. Quando eu penso que o prefeito vai comemorar alguma coisa, ele vem na internet. Ele vem na internet e comemora que ele recebeu. Fez maior propaganda. É só ir lá no TikTok do prefeito TikTok, né? Igor Normando. Ele recebe do governador do estado, recebeu 10 Starlink para colocar em 10 escolas e fez uma comemoração. Agora internet para o estudante, internet para os nossos estudantes. 10 Starlink para uma prefeitura de Belém, uma cidade que tem milhões de pessoas, de habitantes, hein? Uma cidade que tem várias escolas. O cara vem comemorar 10 Starlink, 10 antenas de Starlink para colocar em 10 escolas. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem cabimento, né? Não tem mesmo. E aí eu fico aqui a questionar com vocês exatamente isso tudo. Exatamente isso tudo. Eu não sei se eu tenho essa imagem. Não, vou deixar para a próxima terça-feira mostrar essa imagem da festividade de 10 Starlink. E Belém está aí, abandonado, buraco para todo lado. Quando se chove, chove muito em Belém e volta a encher tudo. Eu falei terça-feira aqui que choveu no domingo, terça-feira choveu. Encheu a Fernando Guilhom, encheu Jurunas, Guamá, Cremação, os bairros. Encheu. Os bairros viram ilhas, completamente cheio de ilhas para todo canto da cidade de Belém do Pará. É complicado isso tudo, né? Muito bem, esse é o seu programa Show de Notícias. Eu sou o Nildo Magalhães Júnior, estou aqui na Rádio 89.5. Esse é o seu programa que traz notícias locais, estaduais, nacionais e internacionais. Fique ligado. Olha, deixa eu mandar aqui, aproveitar, enquanto você compartilha comigo, faça igual o pessoal que está na internet. Faça igual o Rafael Pires, ó. Rafael Pires colocou aqui, ó. Boa tarde, Nildo, Belém do Pará. Tá aí o Rafael em Belém do Pará acompanhando e pode confirmar o que eu estou falando. Tá aqui o Francisco Rodrigues. Boa tarde, meu amigo Nildo Magalhães. Francisco coloca sempre a cidade, sempre é bom. Eu sei que você colocar todo o programa ele participa, mas sempre é bom colocar, tá bom? Ele é lá de Tailândia do Pará. Obrigado, Tailândia, cidade de Tailândia acompanhando a gente. Heloísa Helena, boa tarde. Heloísa, aproveita o canal aqui, já que a Heloísa sempre traz denúncias para mim, né, sobre Cidade de Belém. Escreve aí. Quando você escreve, aparece na telinha, tá? Nós já estamos com 231 pessoas online acompanhando a gente. Obrigado pela audiência e continue compartilhando aí pra gente, tá? Francisco diz que está de olho no programa, né?
pastor em Tailândia. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Você que está chegando, continua compartilhando o nosso programa. Nós estamos ao vivo hoje, né? Hoje a Inês Souza não pôde participar comigo, está só na produção. Hoje ela teve uma missão para resolver. Está gripada também, né? Mas não pôde participar comigo ao vivo. Mas para participar desde o início do programa, vem a nossa correspondente, né? Correspondente americana. Deixa eu dar um boa. Peraí, deixa eu ver. Opa, aqui, deixa eu dar uma boa tarde a Pamela, diretamente lá dos Estados Unidos. Pamela, boa tarde. Boa tarde, Nildo. Um abraço para a Inês, que está doente. Ela não está, mas está no nosso coração aí participando, né? E um abraço para todo mundo que está escutando a gente, né? Acompanhando, a gente está vendo que ela tá lá nos bastidores, ela está lá na sala, está ajudando aqui, ela que está colocando as imagens lá. Tá bom, tá bom. Mas depois ela dá uma aparecidinha aí, rapidinho ela aparece. Pode, tá toda. Não fez cabelo, tá feia. Tá feia não, ela vai me matar, ela tá me vendo ali, vai me matar depois. Ai, a mulher tem que se produzir para aparecer, tem que se produzir. Eu entendo. Olha aí, Pamela, passa 2 dias ajeitando esse cabelo dela aí para entrar no ar. Brincadeira, tô brincando, a Inês realmente, ela não tá bem, ela não tá aparecendo na tela não, ela só deixou na produção mesmo, deixado ligado o computador lá, mas ela não tá, por isso que ela não pode aparecer, que ela não tá presente lá, tá resolvendo algumas coisas também. Mas, Pamela, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tá com saudade de ti. Na correria, um tá doente, o outro tá doente, um tá gripado, aqui também pegou gripe também. Deu. E a correria do dia a dia não deu, mas aí já entrou de novo, já pegamos na roda de novo, já tá indo a engrenagem. Então tu fica comigo para participar aqui, debater bem dos outros temas, tá certo? Tá fica certo. Aí na telinha. Olha, eu quero tratar um tema com vocês aqui, é um tema que já está girando aí mundialmente, né? E a Pamela já sabe por lá, que é o seguinte, existe agora, Pamela, um tal de bebê reborn, né? Já ouviu falar? Sim, é verdade. Eu tô vendo aí no Brasil, só que no Brasil tá forte isso, hein, Nildo? Aqui não tem não isso. Gente, eu tenho um vídeo aqui que viralizou na internet que mostra uma mulher cobrando, Pamela, o Bolsa Família para o bebê reborn, tá? Ela faz protesto, né? Cobra o Bolsa Família, o conteúdo tá aí em rede nacional, pede também saúde, pede creche para um boneco, né? Para quem está me ouvindo no rádio, não sabe o que é bebê reborn, deixa eu explicar. Você lembra quando você tinha sua filha e você dava uma boneca, né? Uma boneca da Barbie. Uma boneca. Na nossa época, Nenilda, era aquela boneca de plástico, né? Era a nossa época, era aquela de plástico, que não mexia a mão, nada, né? Realmente, essa boneca, ela parece ser bem real, o gosto dela, tudo, né? É assustador para mim, né? Não, mas tem uns que são boneca mesmo de plástico mesmo, tem uns que usam boneca de plástico. Nem todos têm dinheiro para comprar um desses. Entendi. Não. E aí, você que está me ouvindo agora vai acompanhar, tá? Vai acompanhar esse protesto. E daí logo em seguida a gente comenta. Porque faz falta pra gente, sabe? Uma creche para poder deixar ela, Bolsa Família também, porque ela mama muito, então o leite está muito caro. Então, estamos atrás aí do Bolsa Família. Pois é, tá vendo aí? Estamos aí atrás da Bolsa Família, estamos atrás de ajuda à creche, etc e tal. Eu queria fazer um parênteses aqui. O que está acontecendo com a sociedade? Então, eu acho que isso aí é um problema mental, Nilton. Será que está com problema mental isso? É um problema psicológico. É um problema psicológico, não tem outra explicação. Como é que pode uma pessoa estar com uma boneca, e dizer assim, olha, padre, batiza aí meu bebê. Olha, pastor, apresenta aí meu bebê. Ah, doutor, eu vim no médico cuidar do meu bebê, tá chorando, doutor, tá chorando, doutor. Que loucura, Pamela. Não, eu vi um casal que se separando e estão brigando com quem vai ficar o bebê born. Aí é uma coisa estranha, as pessoas estão doentes mentalmente. É um problema psicológico, tá, dessas pessoas, que tem um prefeito, esqueci agora, eu tinha esse vídeo também até para colocar, tem um prefeito de uma cidade, tá, que ele chega a dizer, Pamela, que
Quem for lá com esse boneco no hospital, ele já deu a ordem. É para internar essa pessoa. Levar, né, tá ao certo. psiquiatra, levar, porque essa pessoa precisa ser internada. Entendeu? Precisa ser internada. Então, essa pessoa precisa de atendimento clínico, médico. E ele já deu a ordem. O prefeito de. Deixa eu ver se a Inês escreve para mim, se tiver alguém acompanhando. Esqueci o nome lá do prefeito e o nome da cidade. Né? Que precisa. Ele diz lá, diz: olha, chegou alguém aqui, querer atendimento clínico para boneco, tirando o atendimento de uma criança comum, normal? A pessoa tem que se tratar. Esse é problema psicológico, e a gente consegue ver que o ser humano, quanto mais longe de Deus, mais problema psicológico ele tem, né? Tu vê como a população está com falta de Deus, você vê crianças sendo jogadas no lixo, crianças de verdade, que a mãe tem e joga no lixo, enquanto tá esse outro problema de bebê born, né? É complicado. Ainda não chegou isso nos Estados Unidos, não, Pamela? Não, esse bebê born não chegou aqui. Tem outros problemas mentais aqui, mas esse ainda não. Olha, outro problema mental aqui que eu acho que está acontecendo com o pessoal da esquerda é o seguinte: tu soube que acabou a Cracolândia, né? No Eu Brasil. vi. E o Viu que falar? é isso que estão querendo? O pessoal da esquerda falando, cadê o pessoal da Cracolândia? Então, eles ganhavam dinheiro com esse povo? Olha só, o governo de São Paulo declara o fim da concentração de usuários de drogas na região da Cracolândia. Após novas ações de dispensação, especialistas avaliam se a medida de fato resolve o problema ou apenas transferiu os dependentes para as outras áreas da cidade sem garantir acolhimento efetivo. Tá? Isso aqui é uma nota que eu estou dando aqui, mas o que aconteceu? Acabou a Cracolândia em São Paulo, sumiu, não tem ninguém, e o que me chama a atenção é que pessoas da esquerda estão questionando, querendo a Cracolândia de volta. E é essas imagens que eu vou colocar aqui agora. Pamela, vamos acompanhar. As pessoas da Cracolândia. Incrivelmente, a partir de segunda-feira, a gente chega para acompanhar o fluxo e não encontra absolutamente ninguém. Né? O que a gente sabe é que tem uma violência extremada acontecendo por parte da segurança pública e que hoje o serviço de assistência e saúde não está conseguindo mais encontrar as pessoas. Cadê as pessoas? E eu, como usuário, já me agrediram, no caso. Não deixam a gente ficar lá no centro. Para onde nós vamos? Por isso que amanhã a gente está chamando uma grande plenária para todo mundo que tem acompanhado as diversas emoções e violências aqui no centro da cidade de São Paulo, para nos encontrar às 10 horas da manhã na Rua dos Protestantes, na altura do número 37. Todo mundo junto para a gente somar nessa luta. A exemplo do que aconteceu no Moinho hoje, a gente percebe que só a luta coletiva muda a vida. Ricardo Nunes, cadê as pessoas que a gente precisa cuidar e não bater? Bem, eles criam... Cadê as pessoas que precisam cuidar? Olha só o que elas falaram. Não, eles estão dizendo o seguinte, que eles querem cuidar dessas pessoas, mas cuidar dando droga? Porque o cuidado mesmo não tem. Cuidado não tem. Quantos anos, Pamela, esse povo não viveu ali nas ruas de São Paulo, fazendo parte de um esquema corrupto, que era desvalorizar os prédios, enquanto os mafiosos compravam os prédios desvalorizados, e as drogas sendo vendidas ali no meio da rua como comércio público, como algo lícito. As drogas na avenida, no meio da rua, e os dependentes químicos vivendo ali como bicho, como animais, né, ali em São Paulo. E a gente vê esse povo e defender Ricardo Nunes, cadê os usuários de dependência química, de droga? Cadê? Alguém estava ganhando com esse povo, né, ali, né, Nildo? A mesma coisa aqui em Boston, nós temos uma situação muito parecida também. Nós temos tipo uma micro Cracolândia aqui, perto aqui de Boston, que é um local tão bonito, e a Cracolândia é do lado da polícia. Na mesma rua onde tem a polícia aqui, você passa aqui, a polícia está ali e o pessoal está daquele jeito, né, que é aquela droga mais forte, né, que a pessoa fica paralisada, ela fica ali paralisada ali. E é muita gente, várias barraquinhas, as pessoas ali muito parecidas com a Cracolândia.
Pois é, uma situação muito complicada e, inclusive, eu não sei se tu soube, mas para quem está me acompanhando pelo rádio vai saber agora, fizeram um movimento essa semana agora, uma festinha lá no local, né, onde estavam ali os usuários que não tem mais ninguém. Tipo assim, bora fazer uma festinha aqui para tentar trazer o pessoal para cá de novo. Olha só, eles ganham com as pessoas nessa situação. Isso é um alerta para as pessoas, não só na Cracolândia, em todo. O governo ganha com você viciado, ganha com você dependente do Bolsa Família, você não trabalhando, é tudo com objetivo, Nildo. Tem objetivo, deixar a pessoa cada vez mais doente, quebrada, dependente deles, né? Exato, dependente do governo. É muito complicada essa situação que acontece lá em São Paulo. Ainda bem, eu nunca tinha visto a Cracolândia ficar deserta. Ficou deserta. Nunca? Verdade, nunca vi disso, realmente. Aquela galera ali, aquela pobreza, aquela coisa sendo usado pelo inimigo, né, pelo mal, destruindo vidas, almas, levando as pessoas ao abismo, à miséria, né? E de repente, o governador de São Paulo, o Tarcísio, se une junto com o Ricardo Nunes, que é o prefeito, e fizeram um trabalho excelente para combater isso tudo. Foi todo um trabalho de mega operação. Uma informação importante para desfazer isso tudo, Pamela, que eles estão dizendo aí que deu porrada, que eles foram agredidos. Isso é mentira. A operação toda resultou em prisões de agentes públicos. Nós tivemos policiais presos, guarda municipal preso, que fazia proteção à venda do comércio e trabalhava no Estado. Muita gente grande envolvida, empresários foram presos, ou seja, toda uma situação voltada para terminar com aquilo que estava lá no final da miséria, né? Que ninguém conseguia acabar. Então fica aqui meu parabéns ao governador Tarcísio, ao prefeito Ricardo Nunes, que fizeram uma ação realmente para acabar, né, com essa situação ridícula dentro de uma cidade que é uma das maiores cidades do nosso país, né? E no centro da cidade. E ajudar essas pessoas. Se esse dependente químico não está lá, que com certeza ele foi buscar tratamento. Exato, é isso que tem que pensar, né? E muita gente acha ruim, cadê eles? Mas cadê? O que fizeram com os pobres, coitado? Não, muita gente não, é a esquerda mesmo. A esquerda, né? Mas é sempre, né? Pelo contra, né? Eu vou usar as palavras do Trump que ele usou aqui. Ele falou que eu posso encontrar cura para o câncer. Eu sempre vou ser criticado. É desse jeito mesmo. Olha, deixa eu continuar aqui trazendo mais assuntos. Eu estou com a Pamela diretamente dos Estados Unidos, aqui no programa Show de Notícias. Você está na Rádio Amazônia Vive FM. Muito obrigado pelo carinho. Eu sou o Nildo Magalhães Júnior. Estamos ao vivo no programa Show de Notícias. Você pode estar aí compartilhando a nossa transmissão para quem acompanhe a gente pela internet. Nós estamos em todas as plataformas, tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram, em TikTok, Kawaii, todas elas em transmissão, alcançando milhares e milhares de pessoas, além de 39 municípios e ilhas aqui pela Rádio Amazônia Vive FM. Mais um assunto para você aqui, para a gente tratar, foi que aconteceu o seguinte: Lula, né, esses dias agora foi vaiado no encontro de prefeitos da cidade. Foi vaiado, Lula foi vaiado lá, né? É uma marcha que todo ano tem lá dos prefeitos, lá em Brasília. Durante a marcha dos prefeitos, o presidente Lula foi vaiado e aplaudido ao discursar na abertura do evento, né? Foi vaiado e aplaudido ao mesmo tempo, né? No dia seguinte, Bolsonaro foi ovacionado de pé pelos presentes. O evento reuniu cerca de 12 mil gestores municipais e foi marcado por críticas ao STF e defesa da autonomia municipal. Eu queria, antes da Pamela falar, eu queria colocar para vocês aqui, porque eu estava ali em dúvida, por que o Lula foi vaiado e aplaudido e tal, se ele é o presidente atual da República. E o Bolsonaro, que é ex-presidente, por que, né, o ex-presidente foi aplaudido ali pela galera? Então, eu vou ouvir os coordenadores do evento, um coordenador do evento, que ele fala, e aí a gente vai tirar as conclusões de por que foi o aplauso e vai. Vamos acompanhar. É principalmente quem trabalhou pelos prefeitos, Vossa Excelência. O Brasil está sofrendo e você
6 prefeitos e prefeitas estão sofrendo muito mais. Porque o orçamento desse ano, quando foi aprovado? Agora em abril, sancionado há poucos dias, e até agora não caiu, presidente Bolsonaro, R$1 na conta dos prefeitos do orçamento deste ano. Nada! E do ano que vem também inventaram a judicialização, foi para o Supremo Tribunal Federal e até agora nada. A pauta é municipalista. E a pauta municipalista, o que é? Mais recurso na mão dos prefeitos, dos vereadores que lá estão trabalhando na ponta onde está o cidadão. Eu quero dizer que sou autor da PEC 23, Paulo, que aumenta mais 1% do FPM. Enfim, nós estamos aqui para defender o municipalismo, porque é no município que as pessoas vivem, lá é que estão os problemas e a solução é junto com vocês. Parabéns, felicidades, que Deus nos abençoe. Aí, ó, os prefeitos... Agora a gente entende, né, Pamela? A gente vai entender agora essa situação, porque o prefeito está sem receber o dinheiro do orçamento que era para ser feito no final do ano, não receber até agora nem R$1. Nós já estamos aí finalizando o 5º mês, né? Vamos entrar no 6º mês. O Bolsonaro disse, né, num dos debates com o Lula, quando estava lá na pré-eleição, vocês sentirão saudades minhas. Ele falou. Vocês São mais de 5.000 falta. prefeituras em todo o Brasil. São mais de 5.000 prefeituras em todo o Brasil, e essas prefeituras não estão recebendo dinheiro do governo federal para pagar despesa. Agora imagina aquele prefeito que não arrecada. Tem cidadezinha que não arrecada. Como é que esse homem está vivendo? Para pagar lá o professor, para pagar lá o trabalhador, né? Para pagar a administração pública. E para onde está indo esse dinheiro, Nildo? Porque assim, eu não sei Belém do Pará, eu posso falar pelo estado de Santa Catarina que eu sou. E o nosso governador de lá, ele diz que de 100, ele usa esse número, né? De 100 só volta 10. Pois é. Para Santa Catarina. Eu dei uma entrevista essa semana agora para um podcast e falei, olha, Belém é pobre. Deixa eu tentar explicar por que Belém é pobre. Belém não é como Santa Catarina, até citei lá Santa Catarina na minha entrevista. Não é como São Paulo. São Paulo, por exemplo, você vai dar essa média, vamos dar essa média aí, de por exemplo, R$100, volta 10, né? Ou seja, volta fica R$90 de imposto para o governo federal para distribuir para essas prefeituras e cidades pobres, que é para ter o balanço financeiro do país, né? Então, o que acontece? Santa Catarina, São Paulo, os grandes estados, contribuem para estados pobres, estados do Pará, estados do Piauí. Piauí, por exemplo, é um estado muito pobre. Belém é pobre, Piauí é pobre mais ainda, mais pobreza, entendeu? Sim. Porque aqui ainda tem um emprego, ainda tem umas rendas e tal, etc. E aí, Pamela, o dinheiro que eles pegam, né, ficam retendo, trancando e gastando. É o que o presidente Lula está fazendo e gastando muito dinheiro. Nossa. Gastando muito. O Bolsonaro abriu os cofres para os prefeitos de todo o Brasil, que tinha prefeitura que não recebia dinheiro, que era mesmo sendo de esquerda, não queria saber, honrou todos os prefeitos que ficaram com dinheiro em caixa. Eu me lembro, é verdade. Na pandemia, teve aquela CPI da pandemia, e veio aquele senador Omar Aziz, né, o Anta da Amazônia, pegou um apelido de Anta da Amazônia, deram para ele, acho que foi até o Bolsonaro que deu, que o senador Omar Aziz diz o seguinte, faltou dinheiro. Aí o outro senador, o Eduardo Braga, que inclusive é daqui, mas está morando em Manaus, ele diz o seguinte, não, Omar, não faltou dinheiro tem muito. Teve muito dinheiro na pandemia, por isso que roubaram. Exato. Isso é para você ver como o nosso Brasil ele é rico, mas quando bem administrado, como ele fica muito bem. O Brasil ele tem muito dinheiro, mas ele arrecada muito dinheiro, vocês não têm ideia. É que o roubo é muito grande, eles estão deixando a vaquinha bem magrinha mesmo, Nildo. Toda vez que o governo de esquerda veio para quebrar o país, roubar muito, mas muito dinheiro, muito dinheiro. Você vai ver a questão aí, dessa questão dos roubos, que a gente já vai tratar o assunto, do INSS, você vai ver que é mais uma das grandes roubalheiras, né, que é institucionalizada, usando o governo, usando a força do governo para saquear. E a gente falou agora há pouco do Piauí, e eu ouvi o ministro lá do Piauí dizendo que o estado mais saqueado e roubado foi o Piauí no Brasil.
Nossa. Agora pergunta para mim por que foi Piauí se Piauí é pobre. Pergunta para mim. Por quê que o Piauí, se ele já é pobre, Nildo? Vou te dizer. Porque é o seguinte, o estado do Piauí são cidadezinhas do interior com um monte de gente que tem pouca internet, são cidades pobres e que são idosos que podem ser facilmente enganados. É verdade. Pessoas mais humildes. Pessoas com dificuldade de acesso à internet, dificuldade em informação, cultura. Sabe que a pobreza afeta tudo isso, cultura, informação, né, conhecimento, isso afeta. Por exemplo, as pessoas que mais estão, as pessoas que querem prosperar, elas vão embora, por exemplo, das suas cidades. Belém vai embora. O pessoal está indo para Santa Catarina, lá para o teu estado. Eu sei. Para isso que tem lá. É o cara que quer vencer na vida, buscar oportunidade, ele vai embora. Entendeu? Aquele que não tem aqui vai buscar. É verdade. Não, são bem-vindos. Quem quiser se mudar, são bem-vindos, desde que tenham já uma mudança de mente, né? A pessoa, quando muda. Trabalhar, mas acho que a pessoa que está indo para lá já tem essa mudança de mente, Pamela. A pessoa que está indo para lá já está buscando uma mente de oportunidade de trabalho. Exatamente. Então, se ela não mudar de mente, ela continua aqui, continua aí, sofrendo. Tem gente no Pará, Pamela, que vai até ficar chateado comigo aqui, que está me ouvindo, né? Porque eu estou nas ilhas, que o cara só se levanta para pescar, pega o peixe, o açaí, come e dorme. E depois vai fazer filho. Pois é. Mas você vê, Nildo, saiu uma pesquisa essa semana. Eu cheguei a compartilhar no Instagram a questão de endividamento das pessoas endividadas. E as pessoas mais endividadas são as pessoas que mais recebem benefício a partir ali de cima do Brasil mesmo. O estado menos endividado, Santa Catarina, com 8,8 bilhões, se eu não me engano, mas os números lá de cima, Maranhão é 36, 37, 39, 40, são números muito altos, então as pessoas estão muito endividadas. Eu pergunto, como que estão endividadas? Se não tem muito dinheiro, recebem ainda benefício, como que estão endividadas? Pois é. Então, ou seja, esse povo está sendo explorado, tá? Explorado, porque não tem cultura, não tem conhecimento, e aí ligavam para essas pessoas e diziam, olha, vamos colocar na sua conta, né, para debitar da sua conta. E um detalhe, hein? Detalhe, filho de ministro do Lewandowski, do Ricardo Lewandowski, né? Era um dos advogados contratados ganhando R$200 mil por mês. Eu falei, Pamela, R$200 mil por mês de salário para defender a quadrilha desse grupo que estava saqueando os aposentados. Olha só, olha só. Aí vem o ministro, que hoje é ministro da Polícia Federal, que aqui está investigando, vai dizer, não tem nada a ver, é meu filho advogado, não tem influência, não tem interferência. Aí como que você vai querer? Você quer a justiça que faça a investigação se a justiça final, que é o patamar lá em cima, está todo corrompido? É complicado. E aí nós estamos observando, né, que um filho do chefe da Polícia Federal vira advogado dos bandidos que estão roubando os aposentados. Olha só. Os aposentados. E aí, Pamela, além desse, a gente vai continuar tocando nesse assunto, mas eu queria colocar um áudio aqui, um vídeo, né, do Cleitinho, senador Cleitinho. A senadora Damares Alves fez uma denúncia que no prédio onde ela trabalha tinha um monte de carro lá, Lamborghini, Ferrari, só os carrão, meu irmão. Carrão de rico, né? Pegou e descobriu que aqueles carros faziam parte do Careca, não é o Xandão. Não é o Careca Xandão, é outro Careca. É o Careca do INSS. Isso. Que ele era dono daqueles carros. E aí houve-se um mandato judicial e houve, então, a apreensão. E o senador Cleitinho esteve lá. Vamos acompanhar, então, essa fala do senador Cleitinho, revoltado, vendo a apreensão desses veículos lá em Brasília. De prisão. Quando entrar aqui, senão você botar a ordem de prisão do senhor. Eu tô na minha função. Esse carro aqui é carro de aposentado que vai roubar. Prende um vagabundo que roubou. Compartilha esse vídeo pro Brasil inteiro. Eu não tenho medo, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo nesse país aqui sobre a questão de roubar os aposentados. Eu tô aqui em Brasília, tá vendo esse carro? Vem cá comigo.
Polícia Federal. Olha aqui. Esse carro aqui é dos aposentados que foi roubado, ó. Esse aqui é carro de aposentado que foi roubado. Por isso que a gente tem que fazer a CPMI o mais rápido possível. Olha aqui, ó. Olha o carro aqui, ó. Esse aqui é carro de aposentado. Carro de aposentado que foi roubado. Banco de canalhas, vagabundo. E sabe quem que foi? O tal do careca do INSS. Esse tem que ser o primeiro a ser convocado. Eu não tenho medo de vocês. Eu espero que o Brasil inteiro compartilhe esse vídeo e cobra de todo político. Isso aqui, ó, é carro de aposentado, esse carro de vídeo aqui, ó, que foi roubado dos aposentados. E tem mais. Vai vender mais. Olha a Polícia Federal aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem que mostrar os carros que foram roubados, viu, gente? Tem mais carro aí? Você não pode entrar aqui, senão você vai dar ordem de denúncia. Eu tô na minha função, tô fazendo a minha função. Esse carro aqui é carro de aposentado que foi roubado. Vender, você tá me vendo, frente dos vagabundos que roubou. Eu não roubei um centavo de dinheiro, pô. Vem dos vagabundos. Então, quantos carros que estão aqui? Só tô te perguntando. Quantos carros? Agora, só para tratar vocês com respeito, vocês estão entendendo comigo? Rapaz, o Cleitinho é impressionante, viu? O cara rochar, né? Vai para cima. Esse é dos meus, né? Vai para cima. Agora o agente despreparado, né? O agente vem querer ameaçar o senador. Olha, eu vou te dar voz de prisão. O que é isso, rapaz? É um senador da República. Não estava querendo mostrar quantidade de carro, o Linildo. Deve ser uma quantidade muito grande de carro. A pergunta ainda que eu fico indignada é que eles estão tentando já colocar essa CPMI do INSS e o responsável lá pela Câmara lá não quer colocar, já não quis colocar do 8 de janeiro e agora está passando um sabão para ver se ele escorrega para não colocar o INSS, né? Agora a pergunta de novo que eu fiz aquele dia lá pro seu amigo lá, senador, o Caveira, as pessoas querem saber, elas precisam desse dinheiro. Quanto que elas vão receber esse dinheiro? De onde vai vir dinheiro para pagar essas pessoas? É o deputado Caveira, só para corrigir aí, é deputado federal lá de Brasil, Caveira. Caveira, isso! Você participou da entrevista da semana passada, que ele falou aqui. É. E só que voltando um pouquinho com a questão do Cleitinho, ele como senador da República, ele tem prerrogativa. Ele tem prerrogativa de poder de polícia, poder de investigação, ele tem um poder muito grande, ele não é um cidadão comum. Quando o cara vira assim, vereador, quando ele vira vereador, Pamela, quando ele vira vereador, ele já vira uma autoridade que representa o povo, ele tem uma diferença de mim, de outras pessoas. Ele tem algo chamado imunidade. E essa imunidade que ele foi votado para ter, dá para ele uma espécie de blindagem, para ele poder exatamente fiscalizar, para ele poder ir numa UPA, poder ir no hospital, poder acompanhar o que está acontecendo, poder falar, porque ele tem essa imunidade. Ele tem essa imunidade. Tem gente que não quer respeitar isso. Todos têm essa imunidade. Quem usufrui muito disso era a esquerda antigamente. Agora ela está encurralada, ela está meio com medo. Mas o Cleitinho está aí, um senador da República, foi lá, e é importante deixar muito claro aos polícias que me ouvem, eu tenho aqui coronel me ouvindo, tenho delegado me ouvindo, tenho tanta gente importante me ouvindo, que existe, quem não conhece, aprenda. Existe a imunidade parlamentar para aqueles que são eleitos por voto direto do povo. Esse é o poder de falar, de fiscalizar, de denunciar e até de dar voz de prisão quando está no exercício da sua função. Uma vez no exercício da função, tem essa autoridade. Então é importante os polícias conhecer para um agente da federal não cometer uma gafe dessa, vou te dar voz de prisão para o senador, né? E voltando aqui para o assunto, a gente observa ali que o próprio senador está revoltado em ver Lamborghini, né? Mercedes-Benz, carros de marca, grandes carros, Ferrari, grandes valores altos, que estava sendo ali apreendido, que foram dinheiro de pessoas humildes, aposentados, que foram saqueados, né? Institucionalizada por esse governo que aí está. E além disso tudo, nós falamos agora há pouco, nós temos um advogado que é filho do chefe da Polícia Federal, que é advogado dessas quadrilhas, né? Desse sindicato quadrilha. E tem um outro detalhe mais agravante ainda. Vou te falar agora, que eu acho que tu não está lembrando. Um desses carros aí, ou sei lá quantos carros, ou vamos lá, um eu sei, está no nome da esposa de um ministro. Agora, sabe qual é o ministro? Ministro do TCU, do Tribunal de Contas. É o ministro que fiscaliza o governo,
tá? Que fiscaliza as contas do governo com a esposa com um carro de bandido no seu nome. E agora? Agora a Polícia Federal tem que ir para cima, tem que avançar, tem que denunciar. Eu acho que vai acontecer sim a CPMI, que é uma comissão mista, que mês que vem vai ter uma audiência pública não, vai ter uma audiência de plenária, vai ter uma audiência de plenária do Congresso Nacional, que reúne as duas casas. A cada 2, 3 meses eles fazem um encontro. Nesse encontro, já vai ser lido para a instalação da CPMI. Eu espero que eles façam isso, né, Nildo? Porque eu acho que, segundo os valores, já é o maior rombo que se teve no Brasil, maior do que a Lava Jato. Não, é grande, é muito grande, porque não está vindo só o roubo do INSS, né? Está vindo também do seguro-desemprego, do FGTS. Tá tendo uma junção. E quem está lá é o irmão do Lula. E aí, Pamela, eles têm a cara de pau de dizer que começou no governo Bolsonaro. Eles têm a cara de pau de dizer que Bolsonaro fazia parte da roubalheira. Agora, Bolsonaro fez tão parte da roubalheira que deixou por mão do Lula? Pois é, não faz sentido. E se as pessoas puderem voltar um pouquinho nas reportagens, vai lembrar que o próprio Bolsonaro, ele assinou um documento na época para que houvesse uma fiscalização e que o Lula, no momento em que ele entrou no governo, ele já cancelou. Então, por que ele cancelou nesse momento? Era para que... E se a pessoa também quiser dar uma olhadinha nos gráficos, até começou realmente em 2019, mas o rombo maior, você consegue ver nitidamente, é no ano que o Lula entra no poder. Sim, porque começou a maior fraude, né? Começou a ajeitaram mais, eles fizeram substituição de leis, né? A substituir alguns dispositivos que estavam ali para fiscalizar esse ato de corrupção, para blindar, pelo menos, esse ato de corrupção, e eles abriram, né? Então, é uma situação que, para a semana, eu vou ver se eu marco aqui na próxima quinta-feira, Pamela, novamente, algum deputado federal, um senador, para falar com a gente sobre esse tema, tá? Então, vou ver se a gente bola sobre esse tema, e nós vamos falar sobre 2 temas, eu acho que na quinta-feira, né? Eu acho que, ou na terça, na terça eu já tenho uma entrevista sobre Conselho Tutelar, mas aí na quinta-feira eu vou tentar marcar para a gente tratar 2 temas, o INSS... Isso, até para a gente poder estar dando um update para as pessoas de como que está, se vai acontecer o pagamento, como que está esse rombo, porque quando vem da boca de um senador é melhor, assim, que ele está lá por dentro do assunto, tá recebendo os updates todos os dias, né? Isso é importante passar para as pessoas que estão nos ouvindo mesmo. E vamos tratar outros temas que a gente vai entrar agora sobre a questão dos Estados Unidos da América aí tentando criar sanções contra ministros do STF e esposas. Vamos, acho que tu te preparou para esse tema, hein? Já a gente fala sobre ele. Muito bem, estamos ao vivo aqui na Rádio 89.5, esse é seu programa Show de Notícias. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Eu sou o Nildo Magalhães Júnior, comigo hoje, diretamente dos Estados Unidos, a Pamela, aqui ao vivo no nosso programa, contribuindo, trazendo muita informação. E você que está acompanhando, compartilha bastante, já estamos na telinha com 282 pessoas, só no YouTube, fora as outras plataformas que eu não tenho acesso, estão acompanhando a gente ao vivo. Rafael Pires diz, olha, imagina quando passar a reforma tributária, né, centralizando aí todo o orçamento da União. Acho que ele está falando questão ali dos prefeitos, né, que estão ali com problema do dinheiro. Eu me lembro que o Bolsonaro dizia assim, menos Brasília, mais municípios. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Menos Brasília, mais municípios. Exato. Um exemplo muito nítido é aqui nos Estados Unidos, Nildo. Cada estado tem sua autonomia aqui. Aqui o presidente é o presidente, mas cada estado tem a sua autonomia. O dinheiro fica no estado, fica tudo no estado. Então, tanto que quando o presidente quer fazer alguma coisa no estado, ele não consegue. Por exemplo, tem estados que têm sua opinião sobre imigração, cada um tem sua opinião e suas leis.
aqui. Eu acho também que cada estado devia ter a sua lei, devia ter o seu regimento interno, porque cada estado Exato. varia. Eu acho que deveria ter princípio, ter suas regras, cada um com suas regras conforme o seu povo, a sua Cultura, gente. tem até partida cultural mesmo. Exatamente, né? Isso é diferente, né? Olha só, gente, já estamos passando de 360 pessoas, o povo está compartilhando, compartilhe bastante, estamos aumentando aí, compartilhe bastante a nossa transmissão, você está ao vivo aqui no programa, seja muito bem-vindo à nossa programação. Olha só, Pamela, os Estados Unidos avalia sanções a Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky. O secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o Marco Rubio, afirmou que o governo Trump estuda aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes por suposta violações de direitos humanos, usando a lei Magnitsky. A medida, impulsionada por parlamentares aliados de Bolsonaro, pode agravar a tensão entre o governo brasileiro e o norte-americano. E eu queria, antes de tu debater do assunto, eu queria colocar aqui a fala de um repórter que mora nos Estados Unidos da América e que é da Globo, né? E a fala dele é uma fala coerente, né? É o Guga, é isso? Sim. Vou colocar aqui essa matéria dele e a gente volta para a gente debater, tá bom? Vamos lá. Expresso dos Estados Unidos, ao ser provocado por um deputado republicano, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou que a Casa Branca pode aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O Guga que vai explicar para a gente em que contexto isso acontece. Por favor, Guga. Olha, Marcelo, eu apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E, no caso, seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira, mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão, sim, de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode, sim, acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na... Bora, Pamela, vamos você explicar. Agora é você que vai explicar, né?
Eles estão aí. Só aproveitando ali que ele falou do palestino que tinha sido preso, que ele defendeu em questão de livre speech, é que a gente fala aqui, né? Livre expressão. Realmente aqui eles dão a liberdade de você falar. Só que o problema daquele palestino é que ele ia lá na cidade dele e ele se encontrava com as pessoas, os palestinos, pessoal de Hamas, né? Eu não sei se podia falar essa palavra aqui, mas assim, o pessoal, ele se reunia, é por isso que esse Mohamed aí, um estudante aqui pertinho de Nova York, em Colômbia, foi preso. Ele foi liberado agora, mas não é só ter liberdade de expressão. Se os Estados Unidos consideram aquele grupo como terrorista, no caso, você pode ser enquadrado naquilo ali, só para esclarecer o que ele falou ali, né, Nildo? E em questão do Alexandre de Moraes, eu sei que todos que estão nos ouvindo já têm ouvido aqui a gente falar sobre essas sanções, que já estamos falando há tempo, mas quando vai acontecer? Está demorando. Quando que vai acontecer? Já está demorando? Segundo um dos maiores pessoas, uma das maiores pessoas que está na frente disso, que é o Eduardo Bolsonaro, que está diretamente ali, inclusive hoje ele está em Washington DC em reunião. Ele informou hoje que dentro de 2 a 3 semanas essas sanções vão ser aplicadas no Alexandre de Moraes. Então, uma coisa que estava tão longe, a gente está conseguindo ver isso de tão perto acontecer. E segundo, quando o Trump ganhou aqui nos Estados Unidos, o pessoal do STF debochou. Quem é que vai ser o primeiro que vai perder o visto? Eles debochavam. E agora eu quero ver eles debochar, Nildo. Eu gostaria de ver eles debochando agora que está prestes a acontecer. E se eles acham que isso vai acontecer só com o Alexandre de Moraes, isso não vai. Eles estão de olho nas esposas, em toda a movimentação bancária. O Trump está analisando tudo. Tudo isso que você está falando de esposa, de esposa está usando dinheiro, dos Estados Unidos está acompanhando toda essa movimentação, Nildo. E eles sabem o que estão fazendo. Pois é, eu estou vendo aqui, segundo a imagem que você me passou, Pamela, aqui, pretende alcançar aí Gilmar Mendes, Zanin, Toffoli. A Casa Branca estuda atender sanções financeiras às esposas como retaliação? Exatamente. Então, vai chegar as esposas, filhos, inclusive os filhos. O que acontece? Essa lei, a gente já tinha explicado aqui, mas a gente só vai recapitular hoje, ela mexe com a tua parte bancária. Se os Estados Unidos vai falar que o Alexandre de Moraes, com certeza eles vão começar com o Alexandre de Moraes e depois vai escalar para as outras pessoas. Isso mexe com a parte financeira, a pessoa não consegue mais abrir conta bancária, a pessoa não consegue mais movimentar dinheiro em nenhuma conta, inclusive esposa e filhos. Aí eu vi o Alexandre de Moraes falando, não tem problema, eu não gosto mesmo de visitar os Estados Unidos, eu vou para a Europa, só que ele esquece que as coisas que os Estados Unidos aplicam, a Europa em seguida ela aplica também. Se uma pessoa que os Estados Unidos está banindo da parte financeira, todos os países, Canadá, Europa, vai fazer a mesma coisa. Isso é uma cascata, Nildo. Porque nenhum país quer ter problema com os Estados Unidos. Entendo. E qualquer banco que tentar fazer ou empresa que tentar fazer negociação com a empresa da esposa do Alexandre de Moraes, o que for, qualquer empresa ela pode perder a licença dela e não conseguir mais movimentar, porque as mesmas punições que acontecem para o Alexandre de Moraes, e quem tentar negociar vai sofrer as mesmas punições. Agora eu fico imaginando, Pamela, Gilmar Mendes, com um monte de dinheiro lá em Portugal, familiares desse povo com muito dinheiro aí nos Estados Unidos e em outros países. Eles tiraram algumas coisas daqui, já venderam alguns imóveis aqui, Nildo. Eles mal sabem, eles podem fazer a movimentação para o banco que quiser, para o Banco da China, para onde ele quiser. Eles não vão conseguir porque vai ser barrado. Isso aí é um controle tão grande que tem na parte bancária, ele só vai conseguir movimentar criptomoeda. Só isso. Não, isso bem escondido, né?
E não dá o segredo. Já está dando segredo aí, não dá o segredo, Pamela. É uma morte financeira. É uma morte financeira. A pessoa fica morta financeiramente. E o Lula quer usar, então, aí o Itamaraty para tentar dar uma resposta ao Trump, ameaça, né? Está querendo dar um recado, que quer usar o Itamaraty para tentar defender aí os ministros da Suprema Corte, né? Lula deve fazer barulho, acho que eu vi o Paulo Figueiredo falando que Lula vai usar a ONU, vai usar não sei o quê, e Trump não está nem aí para isso tudo. Sim, estão né? já perguntaram assim, se eles entrarem com uma ação, se o Alexandre de Moraes entrar com uma ação, ele consegue reverter? Não consegue reverter. Uma vez que colocado essa ação, essa punição, ele não consegue mais reverter. Nunca mais. E Pamela, nós já estamos no final do programa, falta menos de um minuto. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Te aguardo para a semana, viu? Te aguardo para a semana. Tem alguma coisa mais? Vamos estar na quinta-feira novamente. Obrigada por todos. Obrigado pela tua participação. Chegamos em 759 pessoas aí acompanhando a gente. Está aumentando aí. Se a gente ficasse mais, ia aumentando, né? A gente ia passar de 1000. Mas não deu para chegar. Você que está no rádio, está me acompanhando, a gente volta na próxima terça-feira, ao vivo aqui na programação da Rádio 89.5 e também na próxima quinta-feira com a participação da Pamela, ao vivo. Muita gente ligando aqui para a gente, aqui, olha, mandando mensagem. Obrigado pelo carinho de todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Tchau, tchau, Pamela. Bye, bye. Tchau, tchau.